Tem uma outra pergunta aqui interessante. Meu pai, quando começou com Parkinson, curiosamente iniciou uma dermatite seborreica. Ele bota seborreia, mas não é seborreica. Com descamação na pele, sobrancelhas e couro cabeludo. Existe alguma ligação deve ser isso, entre essas duas doenças? Okay, so this is an interesting question. The question says whether there's some sort of link between Parkinson's disease and seborrheic dermatitis. Now, normally, the two of them are separate things, so they don't go together necessarily. Now, I can explain the Parkinson's disease, which make people shake. They have a pill rolling. They have all of that, and like Muhammad Ali had. For people who know boxing, Muhammad Ali, he had Parkinson's disease, right? So that does not really associate necessarily with seborrheic dermatitis. That can affect the scalp, it can affect the skin, it can affect all of that. So let me explain. The seborrheic dermatitis, most of the time, is due to a fungal infection. Now we're learning more and more about it. And the fungus that causes it is a Malassezia furfur. It's called Malassezia furfur. And the treatment would be a good antifungal. And there are some good antifungal out there. I don't know in Brazil, probably they have one good antifungal back in the old days. It used to be called the French. They had a good one. It's called pomade chrysophanique. And so chrysophanic pomade that people can use to really kill the Malassezia furfur very easily. Sometimes people say, oh, I have tinea versicolor. Remember, many people who talk about tinea versicolor, which is a discoloration of the skin, and in summer, it becomes more prominent. In winter, there's a little bit of camouflage, but in summer, you can see the skin tones that are different due to the Malassezia infection or tinea versicolor. And how do we treat that? Of course, it's an antifungal that we're going to have to give to these people to try to help it out. Whereas Parkinson, we have to give them an anti-Parkinson medication such as Cinemet that may be useful for the Parkinson. But the two conditions are not really associated. I don't know of any literature that associates Parkinson's with seborrheic dermatitis. Okay. Thank you, Professor. Ele explicou sobre. You told me that the patient can use antifungals, and you also and you have another treatment for that? Yeah, if they have seborrheic dermatitis, I think it's actually a fungal infection, and the fungus that causes is Malassezia furfur. Malassezia that causes the infection. So if you want to get results, then you have to use an antifungal, because people use all kinds of things to try to treat it and it doesn't go away unless you use a good antifungal. And I was giving an example of the antifungal that works really well. One of them is the pomade chrysophanique from the French. They created that. I mean, I think they have a name. Maybe it's English too. Maybe in Brazil, somebody knows pomade chrysophanique, which is really effective against the tinea versicolor, against the seborrheic dermatitis and all of these kind of things. Yes. Okay. Então ele explicou que ele não vê uma ligação assim muito forte entre o Parkinson e a dermatite seborreica, e que de certa forma, aí eu vou colocar também a minha opinião, né, o que eu acho. I'm just add my opinion, okay, and just to contribute for your explanation. Eu vou colocar a minha opinião também, o que eu acho. E até porque nós temos uma clínica de geriatria em Copacabana, né? E meu pai é geriatra. E a gente atende muitos pacientes com Parkinson lá em Copacabana. Mas ele falou que não vê uma relação muito forte entre Parkinson e dermatite seborreica, e que realmente, para que o paciente melhore dessa condição, que é causada por um fungo chamado Malassezia, há necessidade de fazer antifúngicos, né? Antifúngicos orais, antifúngicos tópicos, e somente dessa forma você conseguiria controlar a Malassezia. Assim, agora, a minha observação pessoal, né, e que o pessoal da geriatria às vezes discute muito também,
é que o paciente com Parkinson, ele acaba sofrendo de muita depressão, né? E nós sabemos que o nosso corpo, ele é um organismo interligado, né? O sistema neurológico, endócrino, imunológico. Então, a depressão, de certa forma, ela acaba causando uma certa imunossupressão. O paciente tem uma diminuição da imunidade e acaba havendo também uma diminuição da imunidade local. E isso favorece a proliferação do fungo, né? E eu até fui pesquisar também algumas informações, depois que essa paciente me mandou, para ver se tinha alguma ligação do Parkinson. Tem alguns estudos, não é uma coisa assim muito substancial, mas mostra também que esse próprio quadro neurológico do Parkinson, incluindo a depressão, ele pode afetar localmente as fibras finas. São as terminações nervosas mais distais que nós temos e que pode mexer um pouco com a flora, né, que nós temos, por assim dizer, de pele. Essa questão nervosa das fibras finas. A gente sabe que existe um sistema chamado neuroendócrino moral do nosso corpo, que envolve imunidade, neurológico e também hormônios, né? Então, esse sistema é bem importante. No Parkinson, por desenvolver depressão, pela própria condição neurológica do Parkinson, acaba mexendo na microbiota com o envolvimento dessas fibras finas, né? Com a alteração dessas fibras finas, causando um ambiente inflamatório, levando então o paciente a desenvolver a malacese com a dermatite seborreica. Mas o professor muito bem explicou que um tratamento para controle disso é a utilização de antifúngicos, sejam orais ou tópicos. Professor, thank you. One more thing. So, okay. People who are interested in knowing more about this, many of these conditions, actually, in our digital book library, I have the whole treatment about functional infection, fungal infections, okay. And how we treat them, and what causes the fungal infection, the skin infections, and all of that. So we have in our library, the digital library online, people can find information about that in the books. Ok, ele falou que ele tem muitos livros publicados na sua livraria, de autoria dele, que fala sobre infecções fúngicas. Então, quem tiver interesse, nós deixamos o link na descrição, vocês podem visitar o link na descrição e adquirir esses livros, né? Da livraria do professor Benoit Tano, onde ele explica várias formas de tratar fungos e fazer a prevenção também de infecções fúngicas.